Vai acontecer na nossa vida? Por que que ele revela aquilo que vai acontecer no mundo? Por que que Deus revela as coisas que ele tem interesse em fazer? Seja bem-vindo, você que está chegando. Eu quero falar com você. Talvez você já recebeu uma palavra, ou Deus ele já falou algo a respeito do seu futuro, e eu quero pontuar aqui com você. Eu creio que isso vai ser muito especial, vai ser muito importante para a sua vida com Deus, para você poder discernir as palavras, para você poder discernir o motivo em que Deus tem revelado algumas coisas da sua vida. O primeiro motivo que eu quero aqui ressaltar é que quando Deus revela algo sobre o seu futuro, sendo algo bom, ou algo até que não é muito bom, ou algo ruim que às vezes Deus também revela, o primeiro motivo, o primeiro porquê de Deus revelar isso é para você interceder. É para você orar sobre isso. É para você buscar um livramento sobre isso. Sabe? Quando nós intercedemos, nós estamos em um lugar de comunicação com Deus. E esse lugar de comunicação, nós podemos pedir pelo livramento de Deus quando é algo ruim e aquilo não acontecer. Sabe? Muitas vezes, por exemplo, Deus pode dar um sonho que é para você interceder sobre algo que não é bom, que o inimigo está orquestrando, está preparando, e você precisa orar sobre aquilo para que aquilo não aconteça, para que todo mal seja desfeito, seja destruído. E existem coisas também que Deus pode te revelar, e são coisas boas, né? Ele não só revela, você só não intercede quando tem coisas ruins, mas coisas boas também, nós devemos interceder para quê? Para Deus nos ajudar, para Deus nos capacitar. A vida de oração, ela deve ser constante. Você deve estar sempre ligado com Deus. E então, o primeiro motivo em que Deus revela alguma coisa na nossa vida, daqui a pouco nós vamos orar. Já vai preparando esse seu pedido de oração. Nós vamos orar aqui juntos. Nós vamos interceder juntos, né? E então, o primeiro motivo é para interceder. Quando é algo ruim, é para Deus dar livramento. Quando é algo bom, então Deus está revelando você algo bom para você concordar com a vontade de Deus e para Deus trazer uma capacitação naquilo que Ele tem para fazer na sua vida. O segundo motivo que eu quero destacar com você é para você saber que seja algo bom ou algo ruim, Deus te revela algo que vai acontecer no seu futuro. Por quê? Porque você precisa saber que Ele está no controle, que Ele não perdeu o controle da história. Até quando coisas ruins acontecem, Deus ele não perde o controle da sua história. Deus ele não perde o controle da sua vida. Você entregou sua vida nas mãos de Deus. Então, se você tem a Jesus como Senhor, então quer dizer que você tem um Senhor, você tem um dono da sua vida. E você precisa entender que Ele tem uma vontade para você. Ele tem uma vontade para você que às vezes a nossa natureza humana não consegue entender que a vontade de Deus realmente é o melhor para nós. Então, nós temos ainda a nossa parte humana, e quando coisas ruins acontecem, a gente tem a tendência de achar que aquilo realmente Deus perdeu o controle da nossa história. Quando na verdade a Bíblia mostra muitas vezes, por exemplo, na história de José, que algo ruim, na verdade algo ruim, estava contribuindo para o propósito que Deus já tinha designado, que Deus já tinha preparado para ele. Então essa segunda forma para Deus revelar o seu futuro, segundo motivo que Deus ele revela o seu futuro, é para você saber que Ele está no controle. Seja algo bom ou seja algo ruim, quando acontece, né, na nossa vida, e Deus te revela antes que vai acontecer. Então hoje em dia, não só as coisas ruins, né? Mas quando acontecem coisas boas, parece que existe tanta batalha hoje para receber bênçãos de Deus, né? Pode parecer um absurdo, mas existe muitas pessoas que têm essa batalha de receber bênçãos de Deus. E até para receber bênçãos, né? Às vezes a gente fica meio assim, puxa vida, Senhor, mas e essa bênção aqui? Até como lidar com isso, né? Só que quando Deus nos revela antes, Deus já está nos preparando, falando que aquilo é a vontade dele para a nossa vida. Então é um motivo também para Deus revelar o nosso futuro. É para você saber que Ele está no controle.
Segunda coisa. Agora, a terceira coisa para Deus revelar o porquê. Terceiro porquê. Terceiro motivo do porquê, né? Terceiro motivo para Deus revelar aquilo que vai acontecer na nossa vida. Terceiro motivo é discernir, sabe? É saber o que está por trás. Discernir, o dom de discernimento espiritual cada vez é mais necessário para nós. Então, o discernimento espiritual, ele vai te fazer entender, sabe? Às vezes Deus nos revela o futuro através de uma visão, através de um sonho, através de uma palavra que Ele fala conosco, né? E Ele sempre vai confirmar isso. Isso nunca vai contra a sua palavra escrita, mas tem que ter um discernimento para entender corretamente o que Deus está falando. Agora, esse terceiro motivo para Deus revelar o seu futuro é você saber o que está por trás daquilo que está acontecendo. Porque existem 3 fontes que estão por trás de coisas que acontecem na nossa vida, de pensamentos, de batalhas que se levantam contra nós. Existem 3 fontes: ou é de Deus, ou é algo de Deus que está acontecendo, ou é algo da mente humana, né? Da mente humana, que está também influenciada pela natureza do pecado, ou diretamente é algo de Satanás, é algo do inimigo. Então, e muitas vezes Deus nos revela o que vai acontecer no nosso futuro. Primeiro, como eu disse, para a gente interceder. Segundo, para a gente saber que Ele não perdeu o controle, mesmo sendo algo bom ou sendo algo ruim. E terceiro, Deus revela coisas que vai acontecer no nosso futuro para você saber o que está por trás. Então, tem coisas que muitas vezes acontecem e o Espírito Santo está aplicando isso na sua vida agora. Tem coisas que muitas vezes Deus te revelou. Por quê? Porque quando acontecer, você vai saber, Deus já tinha me falado que era exatamente isso que ia acontecer. É interessante que às vezes Deus nos mostra em sonho muitas coisas e o sonho começa a acontecer diante dos nossos olhos, né? Então muita gente não está discernindo, não está pegando o que é. Por quê? Porque é uma história de Deus com você. E aí você tem esse desafio de lidar com aquilo, né? Então Deus vai nos preparando. E quando é algo bom, né, aí tá tudo lindo, é só uma confirmação de Deus. Agora, quando é algo desafiante para nós, Deus já falou, você vai passar por isso e isso, mas eu estou no controle. Você vai passar por isso e isso, mas eu estou orquestrando a sua história. Eu não perdi o controle da sua história. Aqui em Gênesis, no capítulo 18, nós vamos orar. Gênesis capítulo 18, versículo 17, está falando de quando o Senhor ele aparece para Abraão e depois ele saindo ali daquele encontro dele com Abraão, no versículo 17, o Senhor diz que ele não ia esconder de Abraão o que ele estava para fazer. Ele estava indo para destruir Sodoma e Gomorra, não é isso? No próximo capítulo nós vamos ver isso. E aqui Deus diz assim no versículo, a palavra de Deus diz assim no versículo 17: o Senhor diz: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então, o que acontece aqui? Deus começa a revelar a Abraão algo que ele estava para fazer. E quando você começa a ter um relacionamento com Jesus, por meio do Espírito Santo, o que acontece? Quando você começa a ter um relacionamento com Deus, Deus começa a comunicar coisas para você. Muitas vezes Deus me revelou coisas que aconteciam até na cidade que eu sou, do que eu moro. Deus me revelou, em particular, que eu lembro agora, 2 igrejas, algo que acontecia sobre 2 igrejas na nossa cidade, e nem era igreja do ministério que eu faço parte, eram outras igrejas. Deus me mostrou o que ia acontecer nessas 2 igrejas. E eu fiquei um pouco surpreso. Falei, por que Deus está mostrando isso? E recentemente, Deus me mostrou também 2 pessoas em particular, um grupo de pessoas, mas 2 em particular, o que estava acontecendo, né, dentro do chamado de Deus para a vida deles. E eu não tenho tanta ligação até então com eles, né?
Somos apenas assim, conhecidos, mas cada um às vezes está num lugar diferente da cidade, vivendo alguma coisa com o Senhor. Então, alguns anos Deus começou a me mostrar coisas que estão acontecendo agora, né? E ao longo do tempo tem sido assim. E assim vai ser com você também. Muitos de vocês que estão aqui, né? Deus ele vai começar a comunicar. Deus estava me pedindo para falar uma palavra, para abrir. Deus vai abrir a sua visão espiritual. E ele tem uma comunicação que é do céu com você. Toda conexão aí uma conexão de Deus, genuína, toda conexão que não é de Deus, está paralisada agora em nome de Jesus. E Deus está abrindo o canal, Deus está abrindo o canal de alguém aqui para uma comunicação celestial. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Então, 3 motivos para Deus revelar o seu futuro. Primeiro, Ele revela para você interceder, seja algo bom ou algo ruim. Segundo, Ele revela para você saber que Ele está no controle, seja algo bom ou seja algo ruim, né? E terceiro, Ele revela para você discernir, para você saber o que está por trás. Qual que é o movimento espiritual que está por trás das coisas que estão acontecendo na nossa vida? Porque senão, se Deus não revela o movimento espiritual por trás, às vezes você pode achar que você é o errado, você pode achar ou que você é o certo, tem os dois lados. Mas o que importa sempre é o que Deus está fazendo, o que importa sempre é a vontade do Senhor. E então Deus está te chamando para esse relacionamento com Ele, porque Ele quer guiar a sua vida de uma maneira especial. Romanos capítulo 8, versículo, eu gosto principalmente do 14 ao 17, vou deixar para você lá, mas tem algo que diz ali muito especial, que os filhos de Deus, eles são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então o Espírito Santo quer nos guiar, mas Ele nunca vai também nos forçar. Apesar que quando você está bem entregue nas mãos de Deus, até se você quiser correr, não tem como mais, né? Mas muitas vezes a voz do Espírito Santo, ela é uma voz mansa e suave para guiar a nossa vida. Você está ouvindo isso? Então eu quero orar agora com você. Eu quero deixar esses 3 motivos aí, 3 motivos pelos quais Deus revela o seu futuro. Por que Deus revelou uma palavra para você? Porque Ele já está revelando o que Ele tem para ser feito na sua vida. E para você entender que Ele nunca perde o controle daqueles que entregaram a sua vida nas mãos dEle. Você está ouvindo isso? Ele nunca perde a história, o controle da história da humanidade. Não, Ele não perde o controle da história. Até quando parece que o Deus está perdendo, ou o povo de Deus está perdendo. Não, na verdade não. Tudo vai contribuir para os planos de Deus. Você está ouvindo? Eu gosto de dizer que quando Jesus foi entregue, quando Jesus se entregou, Jesus foi morto. Quando Jesus foi morto, parecia que estava tudo perdido. Agora, quando Jesus ressuscitou, morreu um. E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Então, estava morrendo um ungido, para ressuscitar com Ele muitos, sabe? E nós somos aqueles que somos parecidos com Jesus. Escute bem, nós não somos, Ele, mas nós somos parecidos com Ele. Nós recebemos a mesma natureza dEle. Então, essa é uma palavra para a sua vida hoje. Sempre tudo contribui com o propósito de Deus. Todas as coisas vão contribuir com o propósito de Deus para a sua vida. Você pode dizer amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por cada um que está aqui de uma maneira especial. Pai, eu oro agora que o Senhor venha abrir a mente, abrir o coração, os olhos espirituais. Nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, e nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por más palavras, por pensamentos e ações. Pai, nós pedimos com o coração sincero agora diante do Senhor. Nós pedimos perdão por cada vez que nós fizemos coisas, falamos coisas, ou agimos de formas que desagradou o Senhor. E o Senhor é aquele que perdoa, que nos capacita. Então eu peço que o Senhor venha hoje
nos habilitar, nos capacitar a viver de uma maneira que te agrada. Nos ajuda a discernir as revelações que o Senhor nos dá. Nos ajuda, Pai, a entender em cada situação que o Senhor nunca perde o controle. Nos ajuda também a entender que quando o Senhor revela, é para a gente colocar algo em oração, porque muitas vezes o Senhor também quer dar livramentos. Eu peço que o Senhor venha agora liberar uma unção de cura. Uma unção de cura sobre todos os enfermos que estão aqui. Pai, doenças incuráveis. Doenças incuráveis. Eu declaro cura completa agora, em nome de Jesus. Eu declaro casamentos restaurados. Eu declaro mentes saradas. Eu declaro emoções saudáveis, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer que Deus é bom? Escreve agora aí, eu tenho um pedido de oração. Nós temos recebido vários testemunhos e eu quero pedir para você, coloque os testemunhos também nos comentários, porque quando outras pessoas lerem, vai ser encorajada também. A Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Isso significa, se ele já fez uma vez, ele pode e ele vai fazer de novo. Você está ouvindo isso? O testemunho de Jesus significa, quando eu falo daquilo que Jesus fez, é o espírito da profecia. Quando eu falo daquilo que Jesus fez, eu estou anunciando que se ele fez uma vez, ele pode fazer de novo. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Você pode adquirir o nosso livro. Esse aqui está precisando ser substituído, olha lá. Você pode adquirir pelo prdanielJunior.com.br ou através do WhatsApp 19995883146, tá? Até o nosso próximo encontro. Até lá.